Saudações fraternas a todos os amigos e amigas, nossos amigos virtuais que possam, a partir desse momento, se conectar aqui conosco, nesta plataforma virtual. Então, aqui estamos para mais uma reflexão, Pétalas de Esperança. E nós vamos conversar a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, cujo título é Fé Inabalável, Mãe da Esperança e da Caridade. Todos nós sabemos que estamos passando por um período que talvez julgávamos de curta duração, mas que se alonga. As dores e as aflições que distantes de nós, de muitos de nós estavam no início desta pandemia, elas vieram se aproximando das nossas famílias e até talvez penetraram essas aflições, essas dores morais e dores físicas, sofrimentos físicos, penetraram até em nossos lares. Então não há quem não esteja triste com as ocorrências dos dias atuais. E nos perguntamos, aonde vamos buscar forças para nos manter firme, nos manter operante nesses dias? Onde buscar esclarecimento para entender as ocorrências que se desenvolve esta ocorrência, essa pandemia causada por este vírus e que assola todo o nosso planeta. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o benfeitor espiritual nos coloca, esse livro foi ditado no início do ano de 2020, e diz o benfeitor, sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado a situação insustentável. A espiritualidade já antevia que poderia acontecer alguma coisa na humanidade terrena, como ele coloca ali, porque a decadência moral, a decadência intelectual, o mau uso da inteligência, havia chegado a uma situação insustentável, nos diz o benfeitor espiritual. Mas eles também nos dizem que é certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Nosso querido irmão Francisco Spinelli, o espírito Francisco Spinelli, nos aconselha nestes dias, através da obra citada, que tenhamos um comportamento sereno, abstenção das extravagâncias, porque as extravagâncias nos desconectam o nosso equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia da existência. Meditar, orar, fazer nossas preces, mas a fazer abrindo o coração, nos colocamos diante dos mensageiros divinos, para que a nossa súplica chegue até Jesus, nosso irmão maior. Precisamos buscar esclarecimento junto ao Cristo. E para nós buscarmos esses esclarecimentos junto ao Cristo, nós podemos recordar lá do seu Evangelho como viviam a fé os seus apóstolos. E qual é o consolo que a doutrina espírita nos oferece para estes dias? Nós vemos que no capítulo 9 de Mateus, na cura de um paralítico, está registrado Jesus, vendo a fé deles, os dois irmãos que trouxeram o paralítico até Jesus. E esses irmãos tinham uma grande fé, que levando aquele companheiro que tinha o corpo deformado, que o companheiro seria curado por Jesus. E Jesus, vendo aquela fé daqueles companheiros que levaram o indivíduo que não poderia caminhar de forma isolada, e Jesus diz ao paralítico, anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados.
Nós estamos citando aqui nessas passagens do Evangelho de Mateus pela tradução de nosso irmão Haroldo Dias. E o próprio Haroldo coloca que essa expressão anima-te, que Jesus usava com frequência, é ânimo, coragem. É um verbo utilizado apenas no imperativo, uma ordem, uma imposição, no sentido de coragem, bom ânimo, confiança, esperança. Jesus também se revela da mesma forma quando aquela irmã, quando ele constata que alguém da multidão havia tocado e que havia se operado uma cura. Ele vira-se e afirma para aquela mulher sofredora que aquela mulher, ela conquistou aquela cura, porque ela realizou um esforço enorme para chegar até o Cristo. E chegou ali se arrastando, quase de forma sorrateira, para poder se aproximar e tocar nas vestes de Jesus. Mas a fé dela era uma fé ardente, que ela sentia que ela precisava, que bastava tocar nas roupas daquele homem e ela teria amenizado ou curado o seu problema. E Jesus volta-se para ela e diz a mesma coisa: anima-te, filha, tua fé te salvou. Então nós vemos que a fé, ela é uma questão de foro íntimo, ela é uma brotação, ela não pode ser vacilante, porque a fé vacilante, nós podemos pensar assim: eu tenho a expectativa, talvez seja possível que eu conquiste, que eu consiga. Isso é uma fé vacilante. No livro Consolador, Emmanuel ditou para o nosso querido irmão Chico Xavier, na pergunta 354, que foi lhe perguntado: poder-se-á definir o que é ter fé? E assim colocou Emmanuel: ter fé é guardar no coração. Olha que lindo, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Olha a proposta de Emmanuel. É uma luminosa certeza da existência de Deus que nós colocamos no nosso íntimo, da providência do Pai, da bondade do Pai. E Emmanuel ainda coloca esperança. Ele fala também, quando ele diz nessa mesma resposta, traduzindo a certeza na assistência de Deus. A criatura exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E também, nessa resposta, nós encontramos a resignação tão necessária nos momentos em que somos visitados pelas provações, pelas aflições, que Emmanuel coloca. Significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Dentro dos princípios da doutrina espírita, a fé está relacionada à confiança. Quando nós confiamos em nossa capacidade, nas nossas aptidões, temos fé em nós mesmos. Existe a expressão, boto fé em você. Tenho fé no fulano, que ele vai conquistar o que ele almeja. É também um exemplo, bem como quando nós fazemos as nossas preces, as nossas súplicas, que não ficam sem resposta. Nós oramos a Deus ou a um espírito
com o qual temos uma maior afinidade, porque confiamos que receberemos ajuda. Nós temos fé que a espiritualidade vai se manifestar, que a espiritualidade vai, talvez, criar circunstâncias, uma rede de amparo que nós vamos nos ver envolvidos, mas tenhamos a resignação e tenhamos a esperança que tudo se realiza no tempo de Deus. A espiritualidade nos diz que a fé é uma divina inspiração de Deus. E a fé desperta todos os sentimentos que conduzem um homem ao bem. A fé é a base da regeneração. Para os espíritas, para nós espíritas, a transição planetária já é bem conhecida. Ela está citada nas obras codificadas por Kardec. E lembrando que essas obras vieram a público na segunda metade do século XIX. Nós sabemos que a Terra evoluirá na classificação dos mundos, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta, um mundo de regeneração. E que será dessa regeneração? Se todos aqueles que dizem ter fé em Deus, ter fé na manifestação dos espíritos nas nossas vidas, ter fé na evolução dos espíritos, se nós simplesmente ficarmos com uma fé ociosa, preguiçosa, ficarmos com os braços cruzados, vamos ficar em prece aguardando a transição. Não, meus irmãos, minhas irmãs. A fé é uma virtude ativa que aciona forças divinas para a transformação da realidade individual e da realidade coletiva. E é por isso que a fé tem como filhas todas as outras virtudes, inclusive a esperança e a caridade. Lembrando que caridade é o amor em movimento. E a fé, diz a espiritualidade, a fé é contagiosa. Ela tem uma força atrativa incrível. As palavras, quando a pessoa que fala tem fé, quando ela tem confiança, quando ela sabe o que ela está expondo, o que ela está dizendo, o que ela está aconselhando, recomendando, que está fundamentada em alicerces sólidos, verdadeiros, quando ela acredita firmemente nos seus propósitos, são movimentadas energias que alimentam aqueles que escutam as palavras. Os gestos de uma pessoa com fé são bênçãos de Deus, que chegam aos necessitados de auxílio espiritual material, porque a pessoa age de acordo com o amor, a caridade que brota do seu íntimo, do seu coração. A caridade sem amor, ela é simples doação material, pois ela é o amor em movimento. Se nós não colocarmos sentimento naquilo que fazemos, quando estendemos a mão ao próximo, é uma atitude material. O nosso irmão José, o espírito protetor, que dita a mensagem do capítulo 19, do item 11, ele nos fala que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela tem que ter obras. Não pode adormecer, não pode estagnar. Fé é movimento. E coloca que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem o homem a Deus. A esperança e a caridade são consequência da fé. E o Espírito Protetor coloca aqui que essas três virtudes, fé, esperança e caridade, formam uma trindade inseparável. E nos diz ele, não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque se nós não tivermos fé, o
o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor, que nos faz sentir envolvidos pela irradiação fluídica dos benfeitores espirituais? E se nós não tivermos fé? Não vamos sentir esse amor, essa energia, embora esteja ali nos envolvendo. Mas não vamos nos tornar receptíveis a serem por essa energia inundados. E nos diz o benfeitor que dita o item do Evangelho: pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Exemplo. E diz principalmente: pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. A fé sem obras é uma fé morta. Pregai, diz o irmão benfeitor, pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Esperança é essa confiança que dá força, que nos estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. E essa esperança, ela é filha, ela é derivada da fé. A fé sólida nos dá essa esperança. E o que é a esperança? A esperança é a certeza que nós vamos conseguir atingir o porto seguro. Cedo ou tarde, mais mês, menos mês, nessa situação conflituosa que vive a humanidade, nós atingiremos o porto seguro. A noite tormentosa que estamos passando por ela, cedo ou tarde, nascerá um novo sol para nos reabilitarmos para uma nova sociedade humana. Assim é a expectativa, né? Para que tiremos proveito desses tempos. A esperança é resultante do exercício da fé. Resulta a esperança do conhecimento da aceitação da existência da providência divina, dos desígnios de Deus na vida de cada criatura. E a esperança desperta em cada um de nós e favorece o desenvolvimento de sentimentos nobres que existem na essência espiritual de cada um. Nós temos muita coisa, nós temos muitas sementes colocadas pelo Pai quando nos liberou dos seus braços quando fomos criados. Nós temos muitas sementes em estado latente, aguardando brotação, aguardando a nossa vontade para que elas possam brotar e dar frutos generosos para nós e para aqueles que nos cercam. A fé tem que ser ativa, porque somente se a fé ativa gera resultados naqueles que verdadeiramente possuem essa fé ativa. Mas nos diz os benfeitores espirituais que os homens de fé têm que exemplificá-la em um viver de amor. Viver de amor, lembrando que a caridade, que é o amor em movimento. Não basta eu dizer ao meu irmão, eu te amo. Eu tenho que, dentro das minhas possibilidades e das necessidades do companheiro, materializar essa consideração, esse respeito, especialmente hoje, quando muitos de nossos irmãos, muitas famílias estão passando por carências materiais, carências emocionais. Então é nesses momentos de maior dificuldade
que nós temos que materializar essa nossa consideração, esse respeito, esse amor ao próximo, provendo-lhe do necessário para a vida física e bem como o necessário para a sua alma. Erguer os caídos nos convida Jesus. Devemos pregar pelo exemplo das nossas obras, para que aqueles vejam, os que nos observam, vejam o mérito da nossa fé. Diz a espiritualidade: pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a nossa confiança, que fortifica e que estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida, pois tudo é transitório, tudo é passageiro. A Joana de Anjos nos fala no livro A Luz da Psicologia Profunda, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que se nós tivermos uma fé diminuta, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que lhe represente a dimensão, nós vamos conseguir tudo. Nada nos será impossível. Mas que essa nossa fé, esse nosso querer, esse nosso buscar, as nossas conquistas serão resultado da razão, da fé raciocinada, que é a fé inabalável. Porque a fé, ela necessita de uma base. Diz a espiritualidade básica, é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A doutrina espírita, esta fé, nos entrega fundamentos, ensinamentos pormenorizados nas obras codificadas por Allan Kardec, pormenorizados nas obras complementares, nos milhares de títulos que vieram a ser publicados e que continuam a jorrar. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, ela não deixa nenhuma obscuridade. A criatura crê. Mas ela crê porque ela tem certeza. Mas nós só podemos ter certeza depois que nós compreendemos. E quando nós compreendemos e nós temos certeza, a nossa fé é inabalável. E a nossa fé, como diz a espiritualidade e diz Kardec, fé inabalável só que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Para o apóstolo Paulo, o que é a fé para o apóstolo Paulo? Ele coloca em várias de suas cartas, ele argumenta, ele define. Mas na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no item 1, ele nos fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Parece um absurdo, não é? Convicção de coisas que não se veem, coloca Paulo, lembrando que esse argumento de Paulo é lá do primeiro século do cristianismo. Não é um absurdo. Nós não vemos a evaporação das águas sob a ação do sol, mas temos a convicção de que a evaporação da água ocorre. E com certeza esperamos que a água evaporada volte a cair sob a forma de chuva, mais dia, menos dia. Mas nós não vemos isto. Espiritualmente, que coisas esperamos com certeza? O que nós esperamos com certeza? Em que fatos invisíveis acreditamos? Nós acreditamos na existência dos seres espirituais. Nós acreditamos na providência divina, no amor de Jesus por todas as criaturas nos dois planos da vida, seja no plano físico, seja no plano extrafísico. Acreditamos em nossos mentores, amigos, espíritos familiares que velam, que zelam por nós, que vibram para que percorramos o bom caminho, a nossa proposta.
estão sempre ali conosco, nos amparando. E nos momentos de provação, aí que nós devemos buscar a sustentação da nossa fé. Porque André Luiz, o Espírito André Luiz nos fala que a provação é o método da avaliação da nossa fé. A fé verdadeira. Também, a fé verdadeira é essa fé inabalável, derivada da compreensão pelo saber. Quando nós sabemos que Deus existe, pode-se realmente confiar-lhe poder sobre nossas vidas. Podemos nos entregar totalmente a Ele. Não é? É aquela passagem do Pai Nosso: Pai, seja feita a vossa vontade. Um ato de submissão, de resignação. Quando nós sabemos da imortalidade, a morte muda de significado. Porque nós sabemos que o amanhã existe. O amanhã sempre vai existir para todos nós, criaturas, mesmo que não seja aqui no plano físico. Mas haverá um amanhã para todas as criaturas. Quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano cresce e nos conduz a decisões diferentes, com consciência dos compromissos que nós assumimos para essa existência. Quando nós sabemos que um espírito protetor nos acompanha, nós podemos pedir-lhe inspiração e ter a certeza que essa inspiração virá. Quando se sabe que a vida é só uma viagem, a importância de muitos acontecimentos, de muitas coisas muda totalmente. Mudam nossas necessidades, nossas buscas, porque devemos buscar aquilo que nos será permitido levar verdadeiramente dessa passagem pela Terra. Quando se sabe que todos somos espíritos criados iguais por Deus, para a evolução, desaparecem as diferenças sociais, as diferenças raciais, as discriminações de toda a ordem. A fé é capaz de fazer prodígios. Aquele que tem fé, ele conquista, ele irradia luz. Tem uma passagem no livro Libertação, no capítulo 9, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E André Luiz narra que eles vão a uma igreja católica no momento de uma missa, acompanhando um casal cuja irmã estava sob a influenciação de espíritos obsessores. Estava ali André Luiz e outros irmãos para ajudá-la. Ajudar essa irmã a se libertar desses espíritos obsessores, mas também socorrer esses companheiros desencarnados. E ele nos fala que durante a missa havia 3 entidades de sublime posição hierárquica que se fizeram visíveis junto ao altar, com evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos, magnetizarem as águas expostas e também fluidificaram as hóstias, olha só que bonito, transmitindo, colocando nessas hóstias energias sagradas de fina contextura. Logo após, algumas pessoas dirigiram-se para receber a Eucaristia. Diz-nos André Luiz que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos
do ministro não conseguia inutilizá-las. Mas, todavia, quando era colocada na boca das pessoas que se dispunham a receber o pão simbólico, enegreciam. E André Luiz nos fala que somente uma senhora, uma jovem senhora, recolheu a flor divina com a pureza desejável. E diz André Luiz, via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Aquele que tem fé. Aquele que expressa a sua fé. Não é um ritual, não é uma coisa mecânica, não, é uma fé que brota do coração. A fé é uma virtude ativa que aciona nossas forças divinas para a transformação da realidade espiritual e coletiva. E tem como suas filhas, né? Todas as virtudes, como falando, e a esperança e a caridade. O que é a caridade sem fé? Diz a espiritualidade, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Porque a caridade praticada com fé, ela não tem nenhum interesse egoístico. Não tem a busca de querer levar vantagem. Simplesmente é o amor ao próximo, é o amor doação, o amor entrega. Sede bons e caridosos, diz lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos, a prática da caridade. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. A esperança. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque se nós não tivermos fé, o que vamos esperar? Né? O que vamos esperar se nós não tivermos fé? Ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas a esperança é uma luz interior. Tudo acontece no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E nós temos grandes expectativas nesses dias, então estamos muito imediatistas. Outro dia passava aqui por Santa Maria, pela Avenida Medianeira, e vi dois jovens, um casal, pintando uma declaração de otimismo em um muro que está lá pintado. E eles botaram o seguinte mural: em tempos de máscaras, faz toda a diferença saber sorrir com os olhos. Dias melhores virão. Tenhamos a certeza que o amanhã sempre existirá. Esperança não é a última que morre. Esperança é a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade vai passar e o choro cessa lugar. Cessa. O choro cessa, dando lugar à alegria. Para nós encerrarmos a nossa mensagem final, esperança sempre. A esperança move os corações para o caminho do bem. A esperança move os corações para o caminho do bem. Ela faz brotar muitos outros sentimentos. A esperança faz brotar o prazer, a paciência, a tolerância, a utilidade. É como um sol que surge iluminando a tudo, dá à vida um sentido elevado e próspero.
Quem está motivado pela esperança consegue alcançar seus objetivos mais rápido. A esperança é um dom de Deus movendo a vida na direção do progresso. A esperança é um dom de Deus movendo a vida, mas nos move na direção do nosso progresso espiritual. Os esperançosos nunca desistem de seus objetivos e conseguem atingir uma realidade superior. Sai de patamar. A esperança não é a última que morre. Ela é a primeira que Deus criou para alimentar todos os outros sentimentos. A esperança não é a última que morre. Ela deve ser a primeira que renasce. A esperança é a primeira que renasce. E ela alimenta todos os outros sentimentos, como os vimos ali anteriormente, né? A paciência. Quem tem esperança tem que ser paciente. Tem que ser resignado. Mas sempre mirando no nosso objetivo. Porque os objetivos são individuais, mas tornam-se coletivos. Nós somos todos um. E caminhamos para a perfeição. Então agradecemos a todos os irmãos que estão aqui com a gente, né, que estão se manifestando nos comentários. Muito obrigado por toda essa presença desses nossos irmãos do Consolador Prometido, aos nossos internautas, nossos amigos virtuais. Mas temos a esperança, né? Temos a esperança que num futuro logo ali, talvez, ou logo acolá, poderemos voltar a nos reunirmos pessoalmente nas instituições, nas sociedades espíritas, nos reunirmos com o mais importante, em família, né? E darmos aqueles abraços sinceros e carregados de saudade em todos os nossos familiares, dos nossos amigos, dos quais temos que, por força das circunstâncias, estar distanciados. Colocando um ponto final, nós pedimos que nosso amado Mestre Jesus continue conosco, que tenhamos saúde e paz em todos os nossos dias, na nossa caminhada desta existência, e que tenhamos luz quando transpormos a barreira do túmulo. E esta luz que pedimos seja colocada em todas as mentes espirituais que estejamos mentalizando. Essa luz, esse amparo que desejamos para todos os irmãos e as irmãs de todo o planeta que estão desencarnando, essa grande massa, mas tenhamos a certeza absoluta que ninguém está desamparado. Que os benfeitores amigos rodeiam o planeta, estendendo mãos caridosas a todos aqueles que retornam à pátria espiritual. Encerramos mais este Pétalas de Esperança, aguardando os nossos irmãos na próxima sexta-feira.